Olá, cidadão de bem, fã do esporte ou esportista. Olha quem tá aqui de novo. Nós, mais uma vez, para mais um episódio do nosso Trickcast, que é o podcast do Hat Trick, né? Espero que você esteja bem. E hoje, assim, a gente começou muito bem semana passada entrevistando o professor Darlan, que é uma lenda do esporte amazonense. E como a gente sempre vai trazer aqui os ícones do esporte amazonense e do Brasil, né, a galera que tá chegando, a gente tem um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar o convidado, segura aí um pouquinho, eu preciso falar um negócio para vocês. O Amazonas, Manaus, é conhecido como um celeiro de talentos no jiu-jitsu. Talvez o jiu-jitsu fique aí como o segundo esporte oficial do Manauara. Não tem uma esquina que não tem uma academia de jiu-jitsu e não tem ninguém que supostamente é um faixa preta. É até perigoso. Todo mundo se respeita, que ninguém sabe quem é faixa preta e quem não é. Mas assim, vou começar apresentando aqui o nosso cast, né? Vitória Medeiros, pela primeira vez Minha no estreia Trickcast. aqui no Estreia, né? Nossa Feliz jornalista especializada em defender o Vasco da Gama, que é uma tarefa muito difícil. É verdade, eu dou a minha vida nesse canal para estar defendendo o Vasco da Gama. Feliz de estar participando do episódio 2 do nosso Trickcast. E vamos para cima. Vamos para cima apresentar os nossos convidados, porque hoje a gente tá... Eu vou ter que ler aqui a quantidade de títulos que essa galera tem, porque são muitos, né? Mas apresentando aqui primeiro, não é... Primeiro são as damas, né? Mas aqui a gente vai pelos mais graduados, tá? Não, é brincadeira. Tu falou um convidado, mas a gente tem dois. Dois hoje. Convidados, é verdade. Aqui, nossa querida Letícia Pinheiro, faixa azul. Roxa. Faixa roxa, recém-graduada. Sim. Quem o professor que está graduando vocês lá é o... Davi Ramos. O Davi Ramos mesmo, né? Jonas. A gente vai já falar das medalhas da Letícia e o nosso querido Johan Cavalcante, que eu vou chamar de Johan durante todo o programa, porque Tem um dos nomes. eu vou revelar aqui um detalhe. O Johan é meu irmão. Conheço o Johan desde que era criança, né? Meu amigo, meu irmão, e estou muito contente de ter vocês aqui hoje, tá? Pra gente entrevistar e falar de esporte, né? Mas assim, vou ler aqui os títulos antes da gente abrir as perguntas, só pra galera ficar ligado com quem que a gente tá falando. A Letícia, ela é 11 vezes medalhista da CBJJ, campeã brasileira no GI, campeã sul-americana de kimono, segundo lugar no sul-americano de kimono absoluto, segundo lugar no sul-americano no GI na categoria e terceiro lugar no sul-americano no GI absoluto, campeã do AJP Tour e campeã do ADCC, correto? Braba. Eu vou ter que tomar água agora, depois de eu ter falado isso aqui. E o nosso querido... Speed Flow. Nosso querido Johan... Eu lembro dessa época aí, que tu foi número 1 do ranking na faixa roxa, né? Primeiro do Brasil, melhor do Brasil. 10 vezes medalhista do Internacional Open CBJJ. 6 vezes medalhista do Abu Dhabi, do Internacional Pro, né? Uma vez campeão do BJJ Pro em Curitiba, o da IBJJF. 2 vezes vice-campeão do Abu Dhabi, do Grande Slam do Rio de Janeiro. E uma vez vice-campeão do ADCC. Eu acho que foi o vídeo que eu mais compartilhei do Johan, foi esse do ADCC, que foi muito irado. É porque a gente sempre conversa, assim, que o jiu-jitsu ele tem vários aspectos. O esporte em si, ele tem vários aspectos. E um deles, eu acho que um dos principais é a confiança. E nesse campeonato específico, eu até mandei mensagem pra ti, eu falei, cara, bom demais te ver, porque eu vi que tu tava sabendo o que tu tava fazendo. Confiante, foi pra cima e deu tudo certo, né? Quer abrir as perguntas? Queria abrir primeiro para eles falarem, né? A gente apresentou aí as medalhas deles, estão falando aí, mas queria que eles falassem um pouquinho deles antes da gente começar. Quer que eu comece? Começa. Então, queria estar agradecendo aí a oportunidade de vocês de abrir as portas aqui desse canal. Tô vendo que é um canal bem organizado, vendo toda a estrutura que vocês estão montando aí, é muito bom estar aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. E podendo estar passando um pouco da nossa história aqui, que particularmente pra gente é uma história que a gente tem muito orgulho de sair do Amazonas e poder lutar fora, poder estar se desafiando aí no esporte. Então, pra gente é muito grato. A gente é muito grato de ter saído dessa cidade e estar falando um pouco aí da nossa trajetória pra vocês. Top. Algo pra dizer, Letícia, pra nós? Sem palavras. Sem palavras, não tem problema não. A gente vai A gente vai conversando desenrolando. aqui. Assim, o Johan, tu já treina há 8 anos, né? 8. Mas assim, qual foi o momento que tu realmente decidiu treinar jiu-jitsu? Eu lembro que teve uma época que nós treinávamos juntos. Sim. E aí a gente foi para uma outra academia que o nível era muito mais alto e dali tu deslanchou. Mas para começar o jiu-jitsu, qual foi a motivação? Tu lembra disso? Cara, eu até tava voltando pra Manaus aqui, eu fui na minha avó esses dias no aniversário, e eu tenho muitos tios que lutaram, a vida toda deles treinaram jiu-jitsu, que meus primos também, por parte de pai, eles treinavam jiu-jitsu. E eu, particularmente, sempre vivi o esporte, né? Gostava de andar de skate, futebol, tudo que era esporte eu gostava.
E meus tios já eram já faixa marrom e eu ficava vendo, caraca, vai competir lá no Bergão, na época. Quem sim, conhece sabe, sim. o Bergão é relíquia. E aí eu já vendo ele, falei, pô, legal, quero participar, que todo mundo em Manaus faz jiu-jitsu. E aí eu quis saber como que funcionava o jiu-jitsu e lá onde a gente morava tinha, né? E aí eu falei, pô, vou entrar, vou ver como é que é, gosto dessa energia de estar ali treinando, sei lá, é uma coisa que só quem treina sabe, sente ali depois de treinar e viver o jiu-jitsu é uma coisa inexplicável. E tu lembra mais ou menos quantos anos tu tinha quando tu teve essa percepção, né? Essa da tua percepção, família? então, minha mãe não deixava no início, nunca deixou. Minha mãe também não. Não deixava, porque eu voltava roxo pra casa e como eu era pequeno dos meus irmãos, ela não deixava. Ela falava que era de marginal e isso e não sei o que, eu ia machucar. Mas eu acho que eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos. Foi quando eu cheguei em Manaus, que eu sou do interior. Aí eu cheguei em Manaus, minha mãe me deixou ficar aqui com meu pai em Manaus. E aí foi nessa época, assim. Tá, achei interessante ele falar dessa questão da marginalização, porque o jiu-jitsu, durante muito tempo, ele foi marginalizado. Essa é a Sim. verdade. Tipo, o jiu-jitsu profissional, ele é uma coisa recente. É uma realidade recente da galera tá conseguindo viver de jiu-jitsu. Verdade. E a Letícia é uma mulher em um esporte que, assim, tu tem 10 anos de jiu-jitsu já, né? De esporte em si ali. E eu acredito que na época que você começou a treinar jiu-jitsu, existia muito preconceito de você colocar uma menina para treinar jiu-jitsu, para treinar com... Ou a tua família era super de boa. Porque eu lembro, assim, que pra mim, pra minha família, era meio que um tabu. Uma mulher treinando com os homens ou Sim. lutando. Pô, isso é esporte de menino e tal. E cada vez mais a gente vê as mulheres inseridas no jiu-jitsu. E cada vez mais a gente vê que o jiu-jitsu, ele tá possibilitando as meninas serem atletas de ponta, né? Isso é verdade. Não, eu sempre tive apoio da minha família, até porque Caramba. meu pai, ele é faixa preta de jiu-jitsu e de judô. Pô, E já eu manda um sempre... abraço pra ele. Pô. Abraço, pai. Então, eu sempre estive acompanhando ele também, quando ele estava indo dar aula, eu sempre estava junto. Então, desde pequena, junto. É, a Com gente ele. percebe aí que em ambos os lados foi em incentivo da família, né? Eu também treino jiu-jitsu, né? Revelando aqui, meu Deus, né? Sou faixa marrom de Uma jiu-jitsu. habilidade, né? Essa habilidade. E eu comecei a treinar jiu-jitsu também porque o meu tio, ele era um faixa marrom de judô. E desde Aham. pequeno ele me ensinava golpe e tal, pra não Sim. apanhar na escola, essas coisas assim. Tem isso, aí o jiu-jitsu é a nossa arma, assim, a nossa meio que válvula Sim. de escape ali, tem jiu-jitsu, né? E meio que olhando agora vocês, né, como atletas já com uma carga, apesar de serem novos ainda, vocês têm uma carga de campeonatos, de conquistas já. E como vocês veem a importância da família para jovens que ainda querem começar isso, né? Porque muitas das vezes, como o Lucas falou, tem essa questão da marginalização desse esporte. Porque eles estão brigando, porque isso não é luta. Sim. E porque muitas crianças não têm, né, essa visão de dentro de casa, de ter realmente Um apoio, né? como esporte. Sim. Eu posso deixar ela falar que a nossa realidade é um pouco diferente, assim. Pode, claro, Sim. com certeza. Pode começar. É porque assim, o que eu imagino, né? A Vitória falou essa questão da importância dos pais na vida dos Dos filhos. pais, sim. Eu tenho certeza que lá na Atos, que Aham. vocês treinam na Atos do Rio, né? Inclusive uma estrutura linda lá, Sim, sempre fui lá muito é. bem recebido lá na Atos. Tem muitas crianças, eu sempre vejo nos Sim. stories da Atos, tem muitas crianças. Como é que é a questão do relacionamento dos professores com as crianças? Tipo assim, eu sei que ali já tem uma cultura das crianças treinarem jiu-jitsu ali, vira uma família mesmo, né? Mas qual foi a tua pergunta mesmo? A importância, o papel da família realmente Como que vocês enxergam o papel da família na vida dessas crianças? no que treinam lá? desenvolvimento no esporte. O apoio realmente faz toda a diferença, né? Que tem muitos pais que não entendem, então acaba colocando uma carga, uma cobrança muito grande. Então, em competições, a criança acaba, sai chorando, perdeu, aí já vem brigando e querendo colocar um peso muito grande, né, em cima da criança, e a importância de ter um apoio. Porque no muito começo grande. o esporte ele é diversão, né? diversão. Primeiro ele começa com Divertir, diversão, né? deixa sem E peso, deixar a porque no criança início- livre. E assim, É. se a gente fosse chorar pela quantidade de vezes que a gente perdeu, Aham. eu tava chorando até hoje. Nossa, eu choro todo dia. Fala aí, João, quantas vezes você perdeu Nossa. até... Aí a perca, assim, na verdade, ela é essencial pro jiu-jitsu. A gente vai perder na vida toda, mas jiu-jitsu em si, se você perde, você sabe que precisa evoluir, sabe que tem um parâmetro que você precisa melhorar. E não só... Você não perdeu em si, na verdade, você só aprendeu e você está aprendendo uma coisa que você não sabe ali. Você precisa
sentir essa perca. E o pai também precisa apoiar a criança quando ela perde, né? Muitas vezes os pais querem pesar na criança ali. Na nossa equipe tem bastante gente que pesa, mas também tem bastante gente que entende. Porque a nossa é uma família mesmo. A galera lá é bem junta, faz Halloween, faz... Inclusive teve Halloween esses dias agora, as criançadas foram arrumadas, fantasiadas, entendeu? E foi bem legal. Então é uma conexão muito boa com os pais ali, com as crianças. Mas tem ainda pais que não conhecem, não sabem... Os pais primeiro não sabem perder, na verdade, né? Sim. Eles querem toda hora ganhar, mas, cara, jiu-jitsu é passo a passo. Você vai ali, perde, ajuda o amiguinho a ganhar. Tipo, no treino também, a criança perde, não tem que querer ter um ego Competição, grande, tem que é. saber perder, entendeu? Ó, Então, Dentro do tatame. Eu achei isso, achei bacana, pode fazer a outra pergunta? Achei bacana o Johan ter falado disso, porque assim, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu realmente comecei pra aprender a me defender. Porque eu sempre fui uma criança muito magrinha e eu sempre fui muito tímido, pô. Então eu apanhava na escola, essa é a verdade. E assim, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, foi com o objetivo de me defender na rua, na escola. Só que eu aprendi uma coisa chamada autocontrole e confiança dentro do jiu-jitsu. Porque ao contrário do que pensa, eu vou colocar meu filho pra treinar jiu-jitsu, ele vai ficar super violento. Muito pelo contrário, sabe por quê? Dentro do tatame você descobre que existem caras muito mais bravos que você. E outra coisa, que você tem que ter respeito. E assim, eu me transformei num cara muito mais tranquilo depois que comecei a treinar jiu-jitsu. eu também. Eu acho que eu nunca precisei brigar na rua depois que eu comecei a A treinar pessoa jiu-jitsu. fica mais centralizada, Fica né? muito mais centrado. Na verdade, a tua base de controle, ela fica zen. Sim. Tem uma situação que tu vê que tá todo mundo nervoso, por exemplo, tem uma briga ao teu redor ali. Tá todo mundo nervoso e tu tá só assim, ó. Só precisar fazer esperando, alguma se eu coisa, precisar, já eu sei o sei. que eu tenho que fazer. É aquela questão As mãos de são melhor uma arma, ter né? e não precisar. Que do nem o que faixa precisar. branca pegou um grau, já se considera arma branca. Faixa branca graduada, meu amigo, é um perigo. Eu acho que a gente se machuca mais treinando com faixa branca do que treinando com graduado. Exato. Mas assim, falando um pouquinho da história do Johan aqui, que o Johan ele pegou, pô, chamar de Johan. Fica à vontade, Fica já à sabia, vontade. mas já Tá tenho uma dois mistura nomes. aí nesse Eu já tenho dois podcast. nomes. É porque assim, Johan, Johan. eu lembro que quando tu fostes embora pro Rio de Janeiro, foi meio que um reflexo de muita gente que tava indo embora da nossa turma, dos nossos Sim. amigos. Todo mundo começou a querer Como é buscar que foi? mais, todo mundo começou, caramba, eu preciso sair dessa área aqui Aham. pra eu descobrir o que é que o mundo tem pra mim. Sim. Pra eu ir mais longe, eu tenho que sair da minha zona de conforto, deixar minha família, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória entre tu decidir ir embora, porque assim, eu conheço o pai do Johan, você que é um pai cuidadoso, se identifique, porque ele é um pai coruja, Presente, cuidadoso e tudo, mas é um cara que sempre incentivou o Sim. Johan a buscar as coisas que ele queria. Conta um pouquinho como foi a decisão de ir embora e a primeira fase lá, que foi difícil para se adaptar, para comer, para dormir. Compartilha Assim, com a gente. tem muitos detalhes que eu passei, que só quem vive o jiu-jitsu vai se identificar, mas no início, era pandemia, pré-pandemia, né, 2021, que foi no início, eu fui em janeiro de 2021 para lá, pro Rio, e teve um amigo meu professor, o Jonas Lisboa, que a gente estava treinando direto, fugindo do lockdown na época da pandemia, para treinar, para não ficar parado, porque eu era recém-faixa roxa na época e não queria ficar sem treinar, né? Então tinha que estar evoluindo, tinha que estar buscando ali me aperfeiçoar, né? E meu professor falou, mano, vai ter uma oportunidade no Rio, vou viajar, e se tu quiser, vai comigo. Lá vai ser bom. No início a gente vai ter que se virar, no início vamos ter que... É aquela coisa, quem vive o jiu-jitsu é sobrevivência, entendeu? Você precisa tirar dinheiro para campeonato, tirar dinheiro para suplementação, para tudo. E quem não tem o apoio da sua família, dos seus pais, então é só você e Deus, entendeu? E ali, graças a Deus, meu pai abraçou mesmo a ideia de querer ir embora. E, tipo, na época eu tinha moto, tinha trabalho, tava trabalhando de carteira assinada. Falei, pai, vou largar tudo, vou embora. Ele, não, é isso, tô contigo, vai. No início eu vou segurar as pontas, vai ser difícil, mas eu fui. E cheguei lá, tive muita ajuda de um amigo meu, que era o Raison, o Jonas também, mas o Raison abriu as portas da casa dele, o Wake também, você deve conhecer. E assim, eles abriram a porta, tipo, para três atletas, eu, Jonas e Júlio, o nosso amigo também. E para ficar na casa dele, tipo, a casa não tinha um espaço nem para 2 pessoas. Aí botou mais 3 pessoas. Né? Lá no recreio. Então, cara, pra gente, tipo, acordar todo cedo, tinha que acordar cedo. Cara, foi barra ali no início, foi muita barra, mas a gente... Eu lembro que uma vez eu Foi fui, passo a passo. eu fui no Rio de Janeiro para resolver umas questões e até de contrato do Foi do Johan. contrato na época. E aí eu falei, ei, pô, vamos almoçar ali na praia, né?
Eu nunca vi o Johan tão feliz quando eu disse que a gente ia almoçar, porque realmente o lutador, o atleta que quer viver de um sonho, ele passa muito perrengue antes dele pegar uma faixa preta, antes dele conseguir lutar campeonatos que realmente vão trazer um retorno financeiro para ele. E eu sou testemunha de toda a relação que os meninos tiveram, né? O Johan falou muito aí do Jonas, falou do Hales, que ajudaram ele. E eu acho que na trajetória do atleta a gente precisa dessas pessoas. E quando a gente tiver a oportunidade, sempre tem que estar falando, né? Uhum. E, assim, quem quer viver do esporte, querendo ou não, a gente não tem aqui no Brasil o mesmo investimento que as crianças têm nos Estados Unidos, né? Que eles são incentivados desde cedo a treinar, a ter o esporte, né? Eles têm a sua profissão, mas também são atletas, né? E aqui a gente tem esse problema de você tem que escolher. Você vai fazer uma faculdade ou você vai viver do esporte, né? Do seu treinamento, do seu corpo e do dom, né? Porque assim, tem que ter essa escolha. Porque assim, eu falo de esporte. Eu falo de esporte, mas assim, não tive vocação para nenhum. Eu tenho uma medalha de queimada da segunda série. E é que eu tenho assim, eu falo, bato no peito. Eu acho legal tu falar isso aqui, porque assim, às vezes quando a gente fala da quantidade de medalha que os meninos têm aqui, eu sei que talvez vocês não entendam a importância do que vocês conseguem. Só que existem muitos atletas, e a realidade da maioria, que nunca ganham nada. Tipo assim, eu treino jiu-jitsu desde meus 14 anos, lógico, parando e voltando. E eu tenho pouquíssimos títulos de jiu-jitsu. Eu posso falar isso com nem um pouco de orgulho. Mas é uma realidade, porque é muito difícil você entrar numa competição, principalmente hoje em dia que o nível tá lá em cima, e você se tornar competitivo se você não der prioridade pro esporte. E dar prioridade pro esporte vai demandar tu fazer renúncias. Renunciar da tua família, né? Renunciar dos teus amigos, de fazer coisas que talvez jovens façam e você tá lá treinando, às vezes um estudo, né? Eu conheço muitos atletas que não fizeram faculdade ou nem terminaram o ensino médio. Eu, graças a Deus, terminei o meu ensino médio, mas foi assim, parava ali... O primeiro ao terceiro ano eu parei 2 vezes pra treinar, porque eu comecei a lutar jiu-jitsu no segundo ano, aí fui pensando, aí meu pai, não, termina, porque jiu-jitsu não é isso. Meu pai sempre foi rígido em questão de estudo e treino. Não vai trabalhar, vai ter que estudar e treinar, estudar e treinar. Aí tive que terminar, contra a minha vontade, mas porque eu preferia treinar jiu-jitsu, mas graças a Deus consegui terminar. Hoje, cada vez mais o esporte ele tá globalizado, né? Tipo, a gente vai daqui a pouco começar a falar um pouquinho sobre a profissionalização do esporte, mas hoje a educação e o esporte eles têm que andar juntos e não tem como. Porque para você ser um atleta, eu sempre converso muito com o Johan e com os meninos assim que eu tenho possibilidade, com o Willis, que está lá nos Estados Unidos, inclusive abraço o chateado. Pipocão. O Willis, o Joel, se eu não falar do Joel, Joel Ada, abraço para vocês aí. E assim, eu sempre converso com os meninos, eu falo, o atleta hoje em dia ele não pode ser só atleta. Ele não pode ser só o cara que treina 3, 4 vezes por dia e ganha o campeonato. Ele tem que ter uma mídia social legal, ele tem que falar o inglês, ele tem que ser comunicativo, porque senão ele se torna apenas um atleta. Eu conheço muitos atletas, vocês podem dizer da experiência de vocês e o que vocês pensam a respeito disso. Eu conheço muitos atletas que são top 1, muito bons, mas que ninguém conhece. Que são atletas que na academia todo mundo fala, cara, esse cara aqui é bom demais, ganha campeonato. Ou que ficou pelo caminho, né? Tipo, ou que ficou pelo caminho. Treinava, era o melhor, assim, mas acho que, não sei, a vida às vezes bate na gente, a gente desiste e ficou pelo caminho e ninguém nunca mais viu, mas pessoas que tinham potencial. Letícia, a tua visão, tu pensa um pouco nisso? Tipo assim, caramba, o jiu-jitsu, cada vez que você vai graduando, o jiu-jitsu é o esporte, né? Cada vez que você vai graduando ali, você vai vendo o profissional virar uma realidade, ou querer virar uma realidade. Por exemplo, hoje tu já tem 18 anos, né? E assim, cada vez mais vai ter essa pressão de, cara, eu preciso trabalhar, ou eu preciso viver de alguma coisa. Qual o teu pensamento a respeito disso? Tá se preparando para isso, ou tu diz, não, agora eu não quero pensar nisso agora eu só quero treinar? Em uma formação? Ou... Não, no sentido de viver do esporte. De viver do esporte. Tipo, esses anos todos já tá sendo a minha preparação, né? Assim, eu já sou instrutora, então cada ano que vai passando e cada faixa vai pegando é uma especialização e vai subindo o nível. É como se, pra mim, eu tenho como se fosse natural, sabe? E daqui a pouco eu já tô dando aula e é uma coisa natural pra mim. Acho que
por eu ter um pai atleta também, tá sempre com ele, É bom que você acaba tem um- sendo algo mais... Tem um espelho bem perto ali, né? É Sim. bacana tu falar isso, porque a gente fala muito da galera que é campeão de campeonato, o competidor, mas tem um atleta professor. Né? Tipo, Também, sim. que eu acho que é uma. Eu acho que talvez, assim, pô, não vou me apedrejar aí também, né? Mas talvez seja Cuidado. seja tão difícil quanto ser um atleta campeão. Porque você ter a didática, você saber como ensinar. Sim. Porque nem todo atleta que é bom, ele sabe ensinar, né? Vai de pessoa para pessoa, né? De perfil tem isso, né? Tem o perfil de Tem do muitas atleta e faixas tem o perfil pretas do que professor. acabam não sendo um bom atleta, mas tem muitos atletas também que não são bons professores. Vai do que você se identifica, né? Eu me identifico com os dois. eu lá também, com na os dois. Atos, vocês sentem que eles preparam vocês nesse passo a passo de forma indireta? Tipo assim, você entra lá, você é um atleta, né? E aí depois parece que... Porque eu vi o Johan se desenvolver muito ali na Atos. Foi. Né? Profissionalmente falando, assim, de verdade. Sim. Tipo, de olhar e dizer, cara, o que eu preciso pra ser um atleta profissional? Tipo, os treinos deles melhoraram muito. Tipo, Sim. fazia treino Sim, foi o lugar que eu mais treino de cresci, foi lá. força e tudo. Outros lá, que não pode dizer melhor aí. Mas lá, eles dão essa estrutura geralmente pra você sair dali ou um atleta campeão ou um professor de ponta. Os professores que, tipo, já entraram professores lá, professores bons, né? E formados já, então... Não sei. Tipo, tem também... É porque não foi uma academia... A gente tem uma especialização eu acho que agora no Jiu-Jitsu Kids, né? Nas crianças. Nas crianças. Mas, assim, eu acho que vai do que você quer. Tipo, se você busca isso, eu acho que eles vão te dar esse apoio, assim. Porque eles dão um espaço muito bom pra gente. Ou ser atleta ou ser professor. Eles deixam Essa confiança. Pra vocês escolherem. Né? Aí isso vai depender mais ou menos da vocação de da vocês. vocação, vocação, que eu te falei. Mas assim, lá eles têm essas inspirações, assim, que nem o próprio Davi Ramos, campeão do DCC, ele é um bom professor, um ótimo professor, entendeu? Então ele, tipo, se você for uma pessoa que quer viver, que quer ser atleta e quer ser um professor, aí tu pode olhar ele como perfil e se espelhar, entendeu? Porque eu me espelho muito nele para dar aula para as crianças, a gente tem reunião toda segunda e ele vai mostrando a visão dele. E então, ele dá aula lá também pro time de MMA, né? Time de... E pro Senkimono também. E treina até hoje. E treina, tá então saindo ele é um atleta, uma continua sendo um mão atleta, agora, mas também é um ótimo professor, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo ele como inspiração pro que eu quero pra minha vida. Então, ele me abriu espaço pra gente treinar e pra nós dois darmos aula lá também. Graças a Deus, hoje em dia eu já dou aula lá, pra nós dois, entendeu? E eu acho que você treinar com os melhores só te dá mais confiança, tanto pra quando você vai pra competição. Eu lembro que, eu não sei se... Eu vou falar do CH também, abraço aí, Carlos Holanda. A gente treinou no Carlos Holanda, e eu lembro que quando a gente começou a treinar lá, a gente apanhava muito nos campeonatos. Nossa. A gente apanhava demais antes da gente treinar lá no Carlos Holanda. Foi o que me fez ir pra lá, inclusive, foi apanhar num campeonato e no outro dia sair da minha equipe antiga e ir pra lá. E aí eu lembro que quando a gente começou a treinar no Carlos Holanda, a gente apanhava tanto lá no treino. No Carlos Holanda, eu vou falar o meu, depois o Johan pode falar. Esquece. Que assim, eu apanhava tanto que eu cheguei no nível de dizer assim, eu falei, cara, no dia que eu tiver treinando bem com esses caras, com esse Sim. aqui, eu tenho certeza que eu nunca mais vou perder um campeonato. Porque era bizarro o nível dos caras ali. E treinar com os melhores realmente te faz melhor. Sim. Porque eu lembro que o primeiro campeonato que eu fui, não era nem um campeonato muito grande, era um campeonato interno, foi aquela copinha do bairro da Glória que a gente foi lá, tu lembra? Foi o da Glória? Foi o Então, da foi Glória. esse... Que eu acho que foi o primeiro campeonato Destravou, depois da que foi gente treinar. destravado. Tipo assim, eu falei pro Johan com o telefone aqui, ele tava me filmando. Aí ele com o telefone na mão, eu falei, cara, filma, porque eu vou finalizar esse cara aí rapidinho. Aí ele falou, não vai não. Eu falei, eu vou, filma aí que tu vai ver só o que eu vou fazer. E aí ele filmando aqui, eu tenho esse vídeo até hoje, pô. Aí começou a luta, eu já puxei pro armlock e finalizei o cara. Aí eu falei, cara, a tua mentalidade muda, a tua confiança muda. Então, realmente, o que tu falou, vocês treinam com o Davi Ramos. Davi Ramos já lutou o UFC, já é campeão do ADCC, uma lenda do esporte. Então, você ter esse cara pra você olhar e se espelhar faz toda a diferença. Faz, nossa. E vocês falaram, já que a gente entrou no tema, né, de conquistas, de inspirações, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se vocês têm uma inspiração ali, tipo, nossa, eu quero chegar no nível daquele lutador, ou eu quero atingir tal patamar, quem vocês se espelham, se tem um estilo de luta que vocês se encaminham mais. Sim, tem. Tem, inclusive, um abraço aí pro meu professor Jonas Lisboa. Com certeza ele vai estar aí assistindo, mas ele é um cara que desde a faixa branca, assim, me ajudou muito. Foi o cara que me ajudou a fazer guarda.
me ajudou a fazer tudo. Eu me espelhei no jogo dele, na verdade, ele é o cara assim que eu vejo e falo, mano, meu jogo quero ser igual a esse cara, o jogo ali. E hoje em dia ele é campeão brasileiro, de kimono sem kimono. Então, assim, é um cara que eu me espelho muito. E graças a ele, graças a Deus, e a todo o time lá da Atos também, mas, assim, ele é um cara que, desde o início ali, eu me espelhei no jogo. E a vivência, né, que é um cara que também veio de Manaus, veio de uma criação ali que a galera não era mais fechada, marginalizada, digamos assim. E o Jonas, ele, apesar da diferença de idade não ser tanta, ele carrega vocês como filho, né? Então, exatamente. Ele me abraçou como meu pai e me levou. E hoje é um dos caras que mais me dá suporte lá, é o Jonas. E você, Letícia? Inspiração A mesma no pessoa. esporte. Quando eu fui focar mais no jiu-jitsu, levar pro lado profissional quando eu entrei na Atos. E os professores que estavam lá, o Jonas, o Darlan, eram os que puxavam, né, os treinos. Então, eu acho que eles foram mais uma base, assim, pra mim e minhas inspirações também. Sim. E o meu pai, óbvio, se eu não falar dele... Não tem que falar dele, né? Não, mas com certeza. Não, mas o treino do pai dela é muito bom, inclusive. Abracei, Brunão. Cara, já me ajudou a ganhar muito campeonato. Né? Sim. Falou do Darlan aí, inclusive, dá um abraço pro Darlan. Um o Casaca é um cara de um coração gigante, cara. Ele sempre... Eu cheguei muita no recreio... paciência, ele tem muita paciência. Meu empresário. Quando eu cheguei lá no recreio, eu conheci os meninos, né? Conheci o pessoal daqui de Manaus. Eu não conheci o Darlan e ele me tratou de igual, mano. Entendeu? Já virou irmão, né? Virou irmão, amigo. Sem forçar nada. Um cara muito gente boa, um forte abraço pra ele. Tá perguntando das minhas inspirações? A tua inspiração como ex-atleta em atividade. Como a gente fala de amazonenses, atletas amazonenses, eu vou trazer um cara que eu assistia vídeos dele na internet e eu tive a possibilidade de conhecer ele e de ter um relacionamento ali com a família dele, que é o Ari Farias. O Ari, eu assistia vídeo dele na internet, no YouTube, para pegar posição, porque ele era, na época que ele estava no pano ali, no jiu-jitsu com kimono, é lendário, simplesmente. O cara, tipo, treinou com jacaré e tudo. E eu ficava assistindo os highlights que mostrava ele pequeno treinando com jacaré e ele lutando no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu pra pegar aqueles giros que ele dava, aquelas coisas bacanas e tal. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer o Ari. E quando eu conheci o Ari, eu lembro que eu tava sentado assim, na beira do tatame lá na Atos. Aí ele falou: "E aí, Lucão, tudo bom?" Daquele jeito que ele fala, né? Aí eu levantei o rosto e falei: "Caraca, mestre e tal, sou seu fã, não sei o quê." Ele: "Não, para com isso, pô, nada a ver e tal." Mas porque eu realmente era muito fã dele e eu tava conhecendo. Eu não gosto nem que chame de mestre. Fala: "Não, que mestre? É Ari, rapaz." Exatamente. Ari. E eu lembro que o Ari, ele pegava a gente ali quando a gente tava no recreio, quando eu ia pra lá, ele falava: "Vamos lá pra casa fazer sanduíche." Aí comprava carne, fazia sanduíche, levava a galera toda pra lá pra comer e tudo. Então é um ídolo que eu tinha na minha infância assistindo. Não que a diferença de idade dele também seja muito grande pra mim, mas é porque o Ari, ele treina desde muito novo. Sim. Então, basicamente, quando eu tava dormindo em casa, o Ari já treinava jiu-jitsu. Antes de eu nascer, eu acho que ele já era campeão mundial. Exatamente. E ter a possibilidade de conhecê-lo ali, transformou ele num ídolo ainda maior. Porque eu pude conhecer o Ari ser humano. E é um cara com um coração muito puro, inclusive. Abraço Ari, abraço Diana. Diana também. Em breve a gente vai passar pra fazer uma visita pra vocês. É nutricionista. Nutri, né? Da última vez que eu estive lá, ela foi deixar eu e minha mãe, acho que no metrô. A gente ia pegar o metrô pra ir pro coisa, né? Aí ela falou: "Poxa, dona Elisângela, eu vou fazer uma dieta pra senhora." Aí ela olhou pra mim: "Pra ti também, tá?" Eu falei: "Eu sei que eu tô gordo." Mas é isso. Já pegou dois clientes, né? E ouvindo vocês falarem a respeito da experiência de vocês, né, com o jiu-jitsu, fica perceptível, eu que sou de fora desse mundo das lutas, de que realmente os ídolos, os seus mestres, as pessoas que ensinam vocês, elas se tornam os seus ídolos, né? E isso é uma coisa muito grande, porque em alguns esportes a gente tem aquela percepção de o ídolo é aquela pessoa inalcançável que está fazendo muito sucesso e não vai dar moral para ti quando você está começando. E ter essa visão, né, de mestres, de pessoas que estão abertas para te ensinar, para ver você crescer também, é muito importante pro jiu-jitsu. Agora eu vou entrar num detalhe aqui para você aí, que não teve tempo de comprar o curso do Johan. Fica ligado que ele vai passar dicas agora. E pra Letícia também. Vocês treinam o mesmo treino dos profissionais na Atos, correto? Tanto a parte física como a parte do no-gi ali e o de kimono. Como funciona a rotina de treino de vocês? Porque assim, vou falar da minha amadora, desleixada, inclusive mestre Massa
Super abraço e me perdoa, estou Tem faltando que ir os lá, treinos. vou aparecer, mano. Eu tô faltando treino porque eu tava na aula, mas eu vou voltar a treinar. Gaguejar é mentira, gaguejar é mentira. Pior que é verdade. Mas assim, o meu treino é quando dá e à noite. Uhum. Como funciona o treino de vocês, a rotina de treino? Quer falar? Não, o nosso treino lá na Atos tem 3 treinos e divide kimono e sem kimono. E preparação física, né? Inclusive, abraço pro meu professor de educação física, de preparação física, Alexei. Abraço, mestre. Quando eu voltar, tamo aí junto. E então, nosso treino a gente treina 3 vezes ao dia, às vezes 2, dependendo da intensidade, como foi o treino. E é de manhã, à tarde e à noite. De manhã, 8 horas da noite. Na academia é jiu-jitsu. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, 8 horas da manhã. Segunda, quarta e sexta é jiu-jitsu. Terça e quinta é sem kimono, né? E aí nas terças e quintas a gente alterna com a preparação física à tarde. E aí a gente vai treinando com intensidade perto de competição, a gente aumenta a intensidade dos treinos, faz mais técnica, faz bastante speed drill, então a gente tá ali sempre evoluindo, querendo evoluir mais, né? Aí é um day off por semana? Tipo, um dia vocês ficam livres ou não? Não tem dia livre? Só fim de semana. Só fim de semana. Aí eu acompanho o Johan nas redes sociais, inclusive depois tu passa aí teu arroba. Nossa. E aí eu vejo que, tipo, no dia off de vocês gostam de fazer alguma coisa. Andar de bicicleta, correr na areia, ou seja... Ou trabalhar. Ou trabalhar. A gente trabalha, inclusive, nosso day off ele é de trabalho. Como é que é essa parte de vocês aí? Do day off vocês trabalham com o quê? Com o que aparecer, mas o que aparecer. Inclusive, estamos... Quem quiser contratar. Você que está precisando de qualquer coisa. Se tiver aí, recreio dos bandeirantes. Mas a gente trabalha numa casa de festa, né? A gente procura, assim, freelancer, né? Pra freelancer. não atrapalhar nossos treinos também. E viagem, porque a gente costuma viajar e tem fim de semana Ou quando que a não gente... tem competição, né? Quando não tem, aí a gente viaja. Mas, assim, basicamente é freelancer, o que aparecer. Muitos atletas, eles têm que dar um jeito de conseguir alguma forma de juntar uma renda, porque pra competir com o treino ali fica um pouco difícil, né? Sim. Mas aí vocês fazem isso, o freelancer, o Johan já trabalhou de entregador, já trabalhou de um monte de coisa. Trabalho, O que tiver, vocês trabalham. A gente tem o Wake, que tu já falou do Wake, que ele vende Mate mate na lá, praia. o rei do mate lá do Rio de Janeiro. Índio do Marte. O índio do mate ali no recreio que ele No fica, recreio, né? Passou no recreio, vai lá com o Wake lá. Na praia do Pontal lá. E ainda bem que vocês... Eu sei que deve ser ralado. Sei que deve se esforçar muito. Mas ainda bem que vocês têm essa consciência de que agora vocês vão ter que fazer esse esforço, né? Porque, pô, no day off trabalhar é a realidade do atleta brasileiro. Então, né? o day off, né, como a gente está falando, ele, muitas das vezes, ele pesa muito na questão emocional dos atletas, né? Não sei, vou pedir para vocês falarem a respeito, mas muita gente se sente culpada de, assim, poxa, eu tô tirando um dia para me descansar e eu poderia estar treinando, eu poderia estar, sei lá, correndo lá na aula para não perder. Então, se bem que o day off de vocês é alguma coisa em movimento, né? O nosso day Com esse off quintal maravilhoso também. é praticamente todo dia. A gente treina, pois é. o jiu-jitsu, graças a Deus, deu uma liberdade muito grande pra gente de horário. Então a gente treina entre os horários ali, a gente faz alguma coisa, vai andar de bicicleta, vai na praia, porque na nossa praia. academia também, graças a Deus, é perto da frente praia. da praia. Então É só ali, atravessar a rua. acabou a praia, a gente vai no mar, soltar ali o treino, descansar, ou pegar um sol, entendeu? Então praticamente nosso day off é entre um treino e outro ali. Então a gente tá sempre em movimento. Aprendam, galera. O day off dos caras é queimando caloria. O cara quer fazer... porque meus treinos às vezes não davam muito certo. Tava falando de experiência própria. Porque no meu day off eu queria meter o pé na jaca. Aí, pô, vou comer isso, vou comer aquilo e tal. E acaba que... também de vez em quando. Não, mas pô, vocês treinam pra caramba. Mas aí tem uns treinos que queima rapidinho, aí vai tá queimar. tranquilo. Agora, pra você que treina uma vez só na semana, ou 2 vezes na semana, 3 vezes... Aí não dá, né? Vai com calma. Não pode ser desse jeito, não. É porque a gente já vive tanto essa vida ali que às vezes a gente não entende o lado de fora, entendeu? Aí meio que quem tá de fora também não entende a nossa rotina, meio que O João é realidade diferente, tá comendo né? a pizza aqui, já tá virando energia. Já vira energia e já vai pro treino. E nessa rotina, vocês já tiveram, assim, uma lesão que é, assim, que por exaustão de algum músculo, de alguma parte do corpo de vocês, e aí vocês tiveram que dar uma segurada, como é que foi? Inclusive, lesão é o terror de todo atleta, assim. Não sei se do jiu-jitsu, mas... Pra mim, eu fico com depressão quando eu não treino. Tipo, eu paro de treinar pra cuidar da lesão. E às vezes eu quero treinar com lesão mesmo, porque ficar parado é horrível. Quem treina jiu-jitsu sabe, tipo, não quer parar. E basicamente a gente fica ali chateado,
fica parado, quer fazer fisioterapia, mas tem que aguentar, né? Tem que dar uma segurada. Ela falou da de lesão aqui, é porque eu conheço o Johan tanto quanto ele se conhece, né? E teve a lesão do teu pé. No meu pé. Esse teu pé aí que Foi já a última, que de vez em quando foi tava a se pior. machucando. E às vezes eu sempre acompanho a distância, né? As competições dele. E aí teve uma competição que ele machucou o pé. Aí quando foi na outra, o pé de novo. Eu falei, 3 e aí, vezes meu seguida, amigo, esse no pé mesmo aí. pé. 3 E vezes. foi a que ocasionou que ficou crônico, né, inclusive. Que foi o primeiro sem kimono, né, e machucou. Aí o segundo, americano de pé, machucou. No terceiro, eu tava nas costas do cara, ele só colocou as pernas, assim, numa posição ali, e meu pé estourou. Porque já tava, tipo, muito machucado e eu não tava parando de treinar. Foi 3 fins de semana lutando, tipo, 3 fins de semana direto lutando. E 3 fins de semana tomando porrada no mesmo pé. E no último já foi, estourou. E eu tive que passar 2 meses, assim, parado. Vim pra Manaus fazer ressonância. E graças a Deus, depois da última vez que eu fiz, já melhorou. Tô lutando bem. Letícia? Já- Lesões. Machuquei. Foi a última vez que eu me machuquei foi na DCC, que foi o meu pé também. Eu tinha... Essa história é boa. Eu não sei se foi na categoria acima, primeiro Foi, que eu ela tá fui. de faixa preta. Eu entrei em 2, eu me inscrevi em 2 categorias, que na DCC você pode se inscrever em mais, né? Aí a primeira categoria foi avançada. Que E eu serviu fui- o pessoal da faixa... Faixa marrom e preta, marrom e Marrom e preta. preta. Avançado. Aí eu fui com uma menina, ela era mais graduada que eu levei uma americana de pé Americana, também. pé E eu estourado. ainda não sabia me defender Sim. dessa finalização, aí acabei machucando. Meu pé estralou, bati e saí na hora, ele ficou inchado, Caramba. coloquei gelo. Roxo, verde, Eu todas as cores. pensei em não, porque logo em seguida ia ter a minha. Já ia ter a categoria a mesmo minha dela, categoria. que tinha que lutar, né? Eu me machuquei antes de ir pra minha Não categoria. conseguiu lutar a categoria? Não, eu lutei e consegui ser Caramba, campeã. Já foi campeã, foi. Então, peraí. Sim. Vou fazer uma linha do tempo aqui. A Letícia foi lutar. Sim, Na categoria de cima, se machucou. machuquei. Mesmo machucada, foi lutar a categoria mesmo, que seria a tua categoria, que Sim. é azul e roxa, e foi campeã. E fui campeã. Caramba, foi Fiz superação, 2 né? lutas. Você aí, Com o pé diretor, enfaixado, dá diretor pra ver lá no meu cinematográfico. Instagram. Já ia dizer. Diretor Eu cine- já ouvi essa história em algum lugar. diretor cinematográfico perdido aí, pega essa história pra você. Foi superação Deixou demais. a vitória com gosto E- ainda melhor, né? Sim, E isso que eu ia perguntar, tem um quê mais de superação nessa Com conquista? certeza. Faz toda a diferença, assim. Faz, dá Fortalece aquela emoção a mais, mente, né? A mente. Hoje, como que é a cabeça de vocês em questão de campeonato? Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a competir, principalmente campeonato grande, ficava muito nervoso. Porque assim, a gente sabe que entrou no tatame ali, mais de, sei lá, 60%, 70% é aqui, Sim. na tua de mente. fato. E eu entrava com a mente esgotada, já, porque eu ficava nervoso ali antes de entrar e querendo... ir Dormia com o kimono do lado Ou da um dia cama? antes não dorme Não direito. descansava direito por dorme conta da tarde, ansiedade e é. tudo. E como que funcionou hoje a cabeça de vocês em termos de competição? Tá mais tranquilo? Você já tem uma rotina que vocês Aham. sabem que vai dar bom? No começo eu ficava muito nervosa. Eu entrava no tatame, Acabou, no primeiro Acabava. minuto eu já perdia. Tipo, não Sim. conseguia fazer nada, a menina ia lá, fazia, finalizava, era isso. Eu acompanhei, inclusive, a evolução dela, assim, em competições. No início ela travava muito, ficava... Não conseguia fazer, porque ela Não sempre conseguia teve fazer potencial, nada. mas aí ela... Nada. Nada, irmão, Paralisava. travava. Era mental Sim, mesmo. mental, Mental, exatamente. sim. Aí todo mundo falava, cara, é mental, tu precisa treinar isso. Aham. E ela não treinava, ia. Aham. Mas aí agora, Acho que foi ano passado, esse ano pra cá. Acho que foi no começo desse ano, sei lá, virou a chave. sim. Mas é um Eu tô segredo... conseguindo impor mais o meu jogo. Eu acho que. Não, é constância, eu acho. Você vai perdendo o medo ali, né? Isso. Eu percebi muito isso. Na verdade, vamos lá, né? Eu tinha perdido alguns campeonatos e aí eu fui pra esse campeonato da Copinha da Glória, foi o meu divisor de águas, por quê? Depois que quando eu fui lutar esse campeonato, eu não tava querendo vencer, eu tava querendo me vencer. Eu tava, dentro de mim eu tava chateado, porque eu fui pra um campeonato bem preparado, eu até tava na mesma categoria do Amésio, inclusive abraço aí pro Amésio, tava dividindo chave com o Amésio, e o Amésio é brabo demais, né? E assim, eu perdi a luta e o Amésio olhou pra mim e falou, mano, esse cara não ganhava de ti. Não dava. Eu lembro, você Aí, tava pô, ganhando. fiquei triste e tal, pá, baixei a cabeça ali. Quando eu fui na Copinha da Glória, da hora que eu fui entrar no tatame, eu já tava, eu vou arrastar, eu vou fazer o que eu sei fazer, porque eu não admito a minha mente lutar contra mim e me vencer dessa forma. Porque você tá treinando direitinho, você tá se alimentando bem, você tá treinando com os melhores, você tem Se tudo pra deixar. vencer. E aí, na hora da luta, tu fica nervoso e não consegue fazer uma pegada direito. Sim.
Horrível. É estranho, né? É estranho na vida toda e quando chega pra uma competição, trava. E aí, como é que fica a rotina de vocês nesse dia de competição? Tem um ritual. Um ritualzinho ali, Tem. tipo, pô, tem que fazer isso. Tem, pior que eu tenho. Pode Com compartilhar ou é um segredo que vocês só vão compartilhar no curso? Já que É porque tem segredo que depois que você conta, perde, né? A mágica. É verdade. Putz, pior que é verdade. Eu ia contar. Cara, mas eu basicamente gosto de soltar a minha respiração, assim, soltar aquele... Então eu me alongo muito e solto o meu cardio mais, tipo, aumenta o batimento cardíaco. Porque na hora da luta, quando você entra, tem essa adrenalina, né? Aquela euforia ali. Então, é isso que eu faço. Eu até mostrei para uns alunos lá da academia, tem uns alunos lá que perguntaram. E aí eu falei para eles, irmão, a adrenalina, ela te trava ou ela te acelera muito. E se ela te acelerar muito, tu vai ficar cansado. Então, tu precisa soltar essa adrenalina antes. É como se tu tivesse uma corrida do Need for Speed e apertasse É o a parada turbo. do nitro antes da hora. Então, entendeu? Aí acaba que trava a pessoa. E graças a Deus esse ritual me deixa mais tranquilo ali. Eu fico tranquilo. Eu tenho uma meditação antes também. Tipo, eu acordo cedo, já coloco uma música ou alguma coisa e já fico tentando soltar esse nervosismo ali, tentando respirar. E isso me ajuda muito. E graças a Deus eu não sinto mais nervosismo na luta. Há muito tempo. Já sou bem tranquilo. Letícia, teu ritual. Acho que, tipo, sei lá, vira uma chave, acaba virando um instinto, assim. Sim. Tipo, uma semana antes da competição, a cabeça muda, então os treinos são diferentes. Não é que muda muita coisa, mas você, sabe? Como você tá fazendo suas coisas. Realmente é uma preparação. Isso, né? é uma preparação. Acho que começa de dentro pra fora, né? Quero É, saber qual é a música, qual é a playlist legal. que toca E aí, num momento de concentração. Porque quando eu vou pra Deixa ela academia, falar toca, tipo assim, Depende músicas do que eu dia. jamais escutaria no meu dia a dia, mas pra te incentivar ali no treino, sabe? Depende do dia, depende da competição, mas é um pouco de tudo. eu gosto... Trap. Sim. Acho que trap tá bem aqui, né? Trap Trap é é tu o treinar e primeiro. lutar, né? Aham. Mas assim, eu gosto de música religiosa no primeiro momento do dia ali, eu escuto muito. Então isso me ajuda a respirar, me ajuda a me dar uma calmaria assim no dia. Então sempre no dia da competição eu coloco ali uma música. E tem um segredo que me ajuda muito, é ouvir as mesmas músicas na semana da competição e no dia da competição colocar as mesmas playlists. Porque meio que tu se reconecta uma com o programação, treino. né? Tá programando teu cérebro ali. Eu falo que o cérebro tem memória, né? Então, se tu tá memorizando que tu vai ser campeão e escutando música, bebendo água, respirando, mentalizando, na hora da luta tu vai fazer a mesma coisa, só que tu já venceu uma semana antes, entendeu? Então, lá na hora vai ser a mesma coisa. Pô, legal falar dessa questão de mentalização, porque realmente é aquilo que a gente falou. O esporte, ele é, sei lá, 70%, 80% mental. Pode ter a parte física e toda a relação que a gente faz, mas realmente você tá psicologicamente preparado para aquele momento é muito importante. E falando em psicologicamente preparado, vamos falar de próximos passos, cara. O jiu-jitsu hoje, ele, tanto o Ki, Nogi, e vocês lutaram a DCC, né, tudo, ele tá profissional e tá possibilitando as pessoas viverem disso. Como é que é o pensamento de vocês quanto ao que vocês vão fazer daqui pra frente? Tipo, principalmente o Johan, que agora pegou, uma faixa preta de jiu-jitsu, e a gente sabe que quando a pessoa pega a faixa preta, além da responsabilidade, que é ser uma faixa preta de jiu-jitsu, abre-se um leque de oportunidades para você fazer lutar casado, para você lutar nos campeonatos que são top 1 do mundo. Como é que tá essa expectativa aí, João? Então, eu, graças a Deus, aí consegui chegar na faixa preta, né? Pô, parabéns, meu. Coloco em ênfase Muito porque feliz. foi uma batalha para mim. Sair de onde eu vim e conquistar na faixa preta foi muito bom. Mas assim, eu tô focado nos eventos da AJP, né, que é a Federação de Abu Dhabi, que é uma federação que eu vejo que tem um aporte de dinheiro para os atletas, assim, é uma federação que dá um incentivo a mais. Tem a CBJJ também, que que tem as mídias, que tu te dá mais mídia, marketing. Mas eu tô focado bem na JP, que é a federação da última, que a gente foi campeão a última vez. A JP é o primeiro, são os 3 primeiros do ranking, ganham passado ou só o primeiro? Na verdade, são os 4 primeiros da América do Sul, continental. Só que se for do mesmo país, são só os 2 primeiros, entendeu? Aí funciona como se fosse um ranking, você vai ganhando as etapas dos Aí estados, pontua, né? cada evento tem uma pontuação e cada colocação também tem sua pontuação. Aí tu vai fazer a primeira luta como faixa preta ainda? Sim, aí vou fazer... Eu pretendo fazer essa... Agora em fevereiro, né? Dia 1º de fevereiro, eu acredito que é o nacional da JP.
que é como se fosse um brasileiro, assim, Que vai ser tua estreia, né? vai ser minha estreia. Essa medalha aqui é de uma competição que vocês ganharam, os dois foram campeões, correto? Nós dois. E aí foi do AJP do Rio de Janeiro, Do Rio né? de Janeiro. Como é que foi essa competição pra vocês? Foi tua última de faixa marrom? Sim, foi pra fechar o ano. Foi a É. do ano, foi a última do A gente ano, tinha planos de ir pro Sul-Americano, só que acabou não. que foi no mesmo dia. É. Eu não tinha... minha carteirinha expirou na hora, eu não conseguia atestado, que tem que ter atestado, né? Uhum. E eu não consegui me inscrever. E nem ela também. Aí eu falei, então não vamos. Aí Aí apareceu apareceu. essa, do nada, assim. Tipo, nem tinha anunciado e anunciaram. Uhum. Então bora lutar esse. Não que não seja um campeonato ruim, mas aí apareceu a oportunidade, a gente foi e lutou. E, tipo assim, eu não treinei, A gente não tava treinando não direito. tava treinando, não treinei na semana pra Aham. lutar essa competição. É isso que a mentalidade Aham. arrasta muito, sabe? Tipo, eu na semana pra lutar. Inclusive aqui embaixo, eu levo muito... Aqui do outro lado, não sei se dá pra mostrar. Tem escrito de Abu Dhabi pro mundo. Show. E essa é uma Tá aí, ele deu close aí. Mostra aí. Vai. é uma frase que eu levo muito pra mim. Aqui, ó. Bonito, hein? Top. Que é uma frase que eu tô levando muito pro meu coração ali, muito pra me aperfeiçoar, né, no jiu-jitsu. Porque Abu Dhabi é o sonho de todo mundo. Tem os Estados Unidos, mas eu não sei se quem conhece o jiu-jitsu sabe, porque Abu Dhabi é um lugar que a galera investe em peso, As shapes, escolas lá, exatamente. todos elas têm o jiu-jitsu como esporte obrigatório lá, então Aham. tem muitos professores Uhum, brasileiros sim, que querem estão levar lá. muito professor. A faixa E preta. era isso que eu ia perguntar. Aham. Minha próxima pergunta. Nós temos muitos amigos morando nos Estados Unidos, dando aula nos Estados Unidos. Aham. Tem o Joel no Texas, tem o Willis que tá acho que ele tá em Las Vegas, ou ele tá na Califórnia. Ele tá vivendo. Ele tá vivendo, tá lá na Califórnia. E muitos outros. Tem uma galera na Alemanha. E, cara, inclusive, tem o Pedro, né? O Pedro Leonardo e Pedro. o... Tá na Alemanha e o Gustavo. Japa. O Japa que ele foi, tipo, é uma história pra uma Aham. outra resenha aí, mas eu fiquei muito feliz de ver os caras, tipo, Sim. na Alemanha, na Inglaterra, lutando e tudo, porque eu conheço um pouquinho da realidade deles, cara. É. O Japa tinha vezes que ele mandava mensagem pra mim, eu em São Paulo, ele no Rio de Janeiro, ele falava... Eles não gostavam de pedir. Eles não gostam. Não gostam mesmo. Sim, os caras são... E aí ele mandava mensagem Tipo, pra mim, pô, Lucão, tem como tu me ajudar com a grana do metrô pra eu ir treinar? Eu falava, pô, mano, com certeza. E ver os caras é uma conseguindo batalha, né? ver os caras tendo uma vida melhor. Vocês pensam nisso? Vocês pensam na Europa, nos Estados Unidos, Abu Dhabi mesmo? Como é que tá a cabeça de vocês com essa questão de ir embora? Sem primeira oportunidade. Não, brincadeira. Assim, eu acho que pra ser professor a gente acaba estagnando, né, com a vida profissional do atleta. Mas se você quer ser professor, é óbvio que vai ser muito bom. Mas se você quer ser atleta, é um ponto... Tu não vê com bons olhos, tipo, tipo na juventude do cara ele se tornar um professor. Tu não acha maneiro? Se ele busca isso, é maneiro sim, mas... Depende dos objetivos. Depende né? dos objetivos, porque acaba você atrasando acaba- o outro objetivo. Sim, um você foco acaba diferente. Não tem como Imaginando- conciliar um professor e um atleta de ponta. Tem. Tem como conciliar, mas acho que são coisas diferentes, distintas, né? Então, se a pessoa tá te chamando, se você recebe uma proposta para ser um professor, você vai ter, querendo ou não, se abdicar, tipo, se né, chamasse dos seus pra treinos para poder ir pra estar fora. treinando outras pessoas. Então, Exatamente, porque lá fora tem muita academia que Muita dá academia. oportunidade. sim. Tem em Londres, que tá o Jack, Uhum. tem nos Estados Unidos, então tu acaba dando aula, ensinando outras pessoas e deixando o teu lado de atleta Sim. de recuado. Mas é claro que também tem academias que tu vai ser professor, mas também os atletas são muito bons, Sim. então tu acaba virando atleta junto com eles, que nem na Atos. A gente dá aula, mas a gente também treina pra caramba, Sim. então a gente consegue conciliar. Uhum. Depende, tem casos e casos. Eu ia perguntar uma coisa, vocês estão falando de conhecidos e muito de academia. Eu queria saber se vocês já tiveram que lutar com amigos de treinos, assim, conhecidos, ou da mesma academia, e como foi pra vocês? Não, eu nunca tive. Não. Até porque eu sou a única menina que tá treinando profissionalmente, competindo, né, da Atos, então. Ainda Eu não já tive surgiu. algumas vezes, já lutei contra os amigos. Já tive que fechar a categoria, mas a Federação de Abu Dhabi não pode, então você tem que lutar. Aí lutei contra um amigo em Gramado, o Eike, né? Que hoje em dia ele não tá treinando mais, mas a gente tem essa resenha até hoje. Fala, Sim. pô, a gente devia ter saído muito mais na mão, porque meio que a gente deu uma aliviada, só uma Sim, brincada sim. ali, mas... Já lutei com o Eike, já lutei... Aí, inclusive, outra época ele virou pra outra academia, aí eu ia lutar com ele, aí colocou outro moleque pra lutar, porque ele não queria lutar. E já lutei com os amigos, mas, tipo assim,
Pra mim, jiu-jitsu é uma arte, então você não tem aquela rivalidade, eu vou bater, vou isso. Não, você treina, luta, jiu-jitsu é bem plástico, então você finaliza o cara sem meio que fazer força, entendeu? Então, depois vira amigo, conversa. Eu sou muito amigo, inclusive nessa competição eu virei amigo dos caras lá no pod, fiz resenha, Eu acho que quando você brinquei. entra no tatame, tá com o mesmo objetivo, todo mundo ali. Então não tem essa rivalidade. Esse respeito é muito interessante, né? Agora sim, a gente falou, poxa, o Johan, pra ser o número 1 do ranking, ou pra viajar, precisa de dinheiro. Sim. Só que vocês trabalham só no day off. Como que funciona a vida de um atleta pra fazer dinheiro, pra viajar, pra competir? Porque assim, eu não sei se todo mundo sabe, as competições de jiu-jitsu, como a gente falou da profissionalização, elas estão cada vez mais caras. Então, tem competição que tu paga quase R$400 pra lutar. Daí, como é que vocês se viram nos 30 pra fazer isso aí? Então, ali a gente busca sempre fé em Deus. Mas a gente tem, graças a Deus, ajuda de muita gente. O nosso professor abrir as portas pra gente dar aula já foi tipo, uma grande ajuda, porque a gente consegue ter uma renda vivendo de atleta. E a Letícia... vocês tipo, gente são recebe. remunerados. A gente já. é remunerado. A Letícia, como faixa colorida, foi uma coisa que eu não tive. Eu tive agora na marrom, né? Mas, assim, poder receber na faixa colorida é algo que já é uma evolução pro jiu-jitsu ali, porque meio que a galera não dá valor pros faixas coloridas, né? Não tô falando de mim, tô falando de muita gente que não dá valor. E assim, só pra não te interromper, mas entrando nesse assunto, a gente viajou pra lutar qual era o dia que a gente viajou lá pro Lucas lá? Sim, Florianópolis. Floripa A gente Open. viajou pra lutar em Florianópolis, eu e o Johan. E assim, é investimento, você compra passagem de avião, você paga a inscrição. Isso aí foi a mais roubada E da aí, Tem a minha vida. estadia, né? E aí tem os acasos que acontecem na vida do atleta, né? Às vezes um juiz que levanta o braço do seu amigo de forma injusta. E às vezes a balança que está quebrada do lado de fora da IBJJF. E aí aconteceu isso com o Johan. A gente chegou lá em Florianópolis e a gente tava descansado, fazendo a dieta direitinho e tudo. E aí ele pesou no lado de fora, na balança da IBJJF, e tá ok. Aí ele amarrou a faixa e foi pesar na balança de dentro já pra entrar pra área de luta. Deu E acima. aí quando ele pesou lá, deu acima. Só que quando ele tava reclamando com a galera, que eu posso falar porque eu tava lá, quando ele tava reclamando com a galera aqui, um espertinho saiu por trás da gente e reiniciou a balança. Reiniciou a balança. Lá de fora. E aí quando o Johan foi pesar lá fora, a balança lá de fora tava igual a balança lá de dentro. Igual. E aí, infelizmente, a Eu gente não podia tinha falar feito mais vídeo. nada. E assim, o atleta gastou dinheiro da passagem, comida, estadia, graças a Deus, o Lucas recebeu a gente lá de braços abertos, né? Cedeu a casa dele lá pra gente ficar, ainda deu uma motinha pra gente ficar andando lá. Mas assim, o atleta teve toda uma preparação e foi... E essa foi a época que eu tava na corrida pelo ranking, né? Sim, que eu tinha ido pra Fortaleza, tinha ido pra Minas, aí tinha essa etapa de Floripa. E aí o Lucas apareceu na minha vida e falou, mano, vamos, vou conseguir aqui te ajudar e a gente vai. Mas aí rolou isso e chorei muito na hora. Nossa, passei a semana toda perdendo peso. Os caras comendo pastel, comendo bolo e eu comendo ovo cozido. E chorei muito, fiquei muito triste, mas aí, graças a Deus, deu certo, né? As outras etapas aí deu certo. Eu lembro que quando o cara falou, não tem como e tal, o cara mó... Nada Nem nada quis amigável, vontade, nada má amigável. vontade. Aí o Johan Nossa. olhou pra ele e falou assim, a gente se vê lá no Rio. Eu falei isso, a gente se vê lá no Rio. Foi irado. É, isso deu aí. certo. São coisas que acontecem na vida do atleta que às vezes nem todo mundo fica sabendo. né? Uhum. Tem toda a preparação, tem o dinheiro que você investe, mas às vezes... E às vezes não tem nenhum retorno, né? Tipo, eu fiz essa correria toda, viajei mais de 7 estados do Brasil. Ficou em primeiro do ranking. Consegui, mas aí não ganhei nada. Não ganhei nenhum dinheiro, ninguém me deu nenhum dinheiro. Assim, eu fico pensando, vou mudar de federação. Aí eu tô na JP agora e Tu quero... parou de lutar da IBJJF? Não Só parei lutaria pra se porque... testar? Não, preciso lutar, né? Porque é uma federação que é importante, Não assim. tem vontade de ser campeão mundial. Vou ser campeão mundial. Aí, agora sim. gostei. Mas aí é uma federação que eu não tô focado no momento. Eu quero focar mesmo. Meu título que eu tenho um sonho não é o Mundial IBJJF, é o Mundial World Pro, que é o AJP, né? Sim. Esse é o meu sonho mesmo, assim, chegar lá, que tem um cinturão top demais, assim. Eu me imagino lutar esse. E no Nogi, como é que tá a expectativa de vocês? Porque assim, lutar uma DCC é algo muito irado. Também. É muito bacana, porque a DCC é um dos maiores campeonatos de grappling aí, né? Tipo, que Maior. mistura um pouco ali, né? O maior que tem, né? O Sim. mais considerado. E vocês pensam em investir no Nogi tanto quanto com o kimono? Ou o kimono, ele tá, pra vocês, tá no mesmo nível? Ou vocês preferem um mais Acho que o outro? kimono tá um pouco acima ainda. Né? O kimono Tá ainda um tá passo acima. acima, tá uma escada acima.
Eu comecei recente a treinar. Eu também. Eu competi sem kimono. Qual é a eu tive principal diferença entre os dois? Putz. O pano. É. É porque a vitória não é do grappling, entendeu? Eu queria saber, porque porque é diferente. um usa roupa, o outro não tem. Não, sim, essa parte eu entendi. A parte sem roupa. Sem roupa não. Sem kimono. É kimono, Sem kimono, que chama? galera. A parte sem Eles estão kimono. vestidos. Mas na técnica do lutador, Muda. quais são as principais coisas que mudam? Muda algumas A regras. pegada é bem diferente. Aham. Porque você precisa ter mais contato de força, e aqui desliza a pele, não tem o pano que você puxa. Esse é o primeiro de tudo. Mas bacana a tua pergunta, sabe por quê? Porque na hora que ele tava falando, eu lembrei aqui. Quando a gente começa a treinar no gi, a gente fica muito melhor de kimono, mano. Sim, O ajuste muda um pouco. o ajuste ajusta mais. Aham. Porque, tipo assim, o no gi, você precisa fazer um ajuste mais certinho. Aham. Né, uma pegada um pouco mais aqui nas articulações e tudo. E aí, quando tu traz isso pro kimono, lógico, aí tu fala, poxa, eu tô em casa. Porque Tô em o casa. kimono tem um monte de pano pra tu segurar Lapela, aí. tem né? tudo, né? Sim. Mas o principal é mais a pegada, o gás que muda um pouco, porque jiu-jitsu você tem ali, você pode dar uma travada com uma lapela, enrolar o cara. Ali sem kimono, sem kimono não dá. Sem kimono você desliza, ainda mais quando tiver suado, o cara tá ali, não consegue fechar um triângulo direito, não consegue pegar um braço que o cara puxa assim e desliza, entendeu? Vocês treinam só o wrestling, né? Porque, assim, a galera o no-gi, ele é o jiu-jitsu sem kimono. Só que a gente sabe que quando tu vai, por exemplo, pra uma ADCC, não é o jiu-jitsu sem kimono. É uma mistura de tudo ali que a galera traz e adapta, porque o ADCC... Eu não sei se às vezes rola até uns tapinhas, assim, né? Rola, já rolou soco. Inclusive eu tinha um vídeo, eu ia até te mandar que na minha final do ADCC, eu sem querer fiz um movimento ali, acertei meu cotovelo na cara do cara, e o cara, tipo, parou, olhou pra mim e deu um soco na minha cara. Simplesmente, acertou minha boca assim, eu parei. Só movimentei ali, senti o sangue e já Vida fui, que segue. E fui a pra luta, cima de tipo, novo. indo pra outras áreas ou até fora da área. E o ADCC, continua inclusive, rolando, saiu do tatame e ele continua a luta. E assim, a questão do ADCC, pra Vitória, é que o ADCC ele paga bem. Ele paga muito bem, em comparação com as outras competições. Tanto que o campeão mundial do ADCC sai milionário de lá. Então é o que divide as águas, ele é o que deixa ele famoso, né? E milionário. Mas vocês ainda, o foco de vocês é realmente no kimono, né? Kimono, é mais de treino sem kimono. Só não tem um segmento ali, uma vontade mais de sem kimono, entendeu? Porque tem isso, hoje em dia a galera tá dividindo, né? Quer dividir, ou sei lá, porque tem gente que divide, gosta de treinar só sem kimono, e tem gente que também gosta só de kimono. Mas aí tem gente que concilia ali, a gente tenta conciliar os dois. Eu perguntei mais disso porque é mais uma questão de sonho, assim. Eu acho que se eu pudesse, que eu não vou, retornar pro jiu-jitsu profissional, assim, que eu já tentei uma vez, mas eu sempre tava estudando. Naquela época que a gente morava na academia, eu já estudava. Aí eu estudava de manhã, fazia faculdade de manhã, trabalhava e treinava igual maluco lá com os meninos. Mas eu realmente optei pelo estudo e tive que parar de treinar. Sim. Não que eu fosse ter um futuro brilhante se eu continuasse também. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente cresceu assistindo pessoas incríveis, como o Leandro Lô, que já não tá mais entre a gente, né? O Bochecha, o próprio Bruno Malfacini, o Ari Farias, o Galvão, o André Galvão. Então, a gente cresceu... Pô, os Mendes, não tem como não falar dos Mendes, porque eu assistia muito o drill deles, as paradas dele. E assim, a gente cresceu tendo o sonho de ser campeão do Mundial pela IBJJF. E aí tu já falou, não, mas nem é tanto a IBJJF que eu quero. Eu quero o World Pro que é novo, né? O AJP, de certa forma, é uma franquia nova em consideração ao IBJJF, mas tá crescendo cada vez mais. E então, é mais por conta disso mesmo? Tipo assim, tu acha que... Poxa, os meus ídolos são de kimono, então o meu foco é realmente ser campeão mundial de kimono e eu vou até eu conseguir. Eu acredito que pra mim, sim. E é o que me motiva, é o de kimono, sabe? É a hierarquia, a honra, tem isso tudo, sabe? De como é que eu posso dizer? Isso, a hierarquia, não é hierarquia que eu quero dizer, mas tipo assim, um segmento de muito tempo é o jiu-jitsu, sabe? Vem de muita... Era Gracie... tem toda uma história, né? Tem toda uma história, então é algo que me... Eu lembro quando a gente começa a treinar, a gente fica logo sabendo dos Gracie, né? Tipo, a história do Hélio Gracie e tal. E todo mundo conhece, né? A história dos Gracie. Jiu-jitsu, essa aí até eu conheço. Não, sabe por quê? Eu lembro que quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 14 anos. E aí o pessoal falava muito do Hélio Gracie e tal, e foi na época que eu acho que começou essa parada de YouTube, ou eu não tinha internet e tô atrasado. mas eu lembro que eu assistia muito a história dos Gracie, aí conheci o Ryan Gracie, que infelizmente
infelizmente morreu, que era um brabo do Pride e tal. Então aí depois, através disso, eu cheguei no Demian Maia. Aí fiquei fãzaço do Demian Maia, que é o brabo do UFC. do UFC, que eu acho que no UFC é o cara que mais consegue impor o jiu-jitsu de uma forma ali gigantesca, porque, cara, tem outros, já tem o Charles do Broncos Charles, e tudo, pá. Cada vez mais a gente tá levando aí. E assim, eu penso que hoje você faz jiu-jitsu, né? As pessoas estão profissionalizando. Hoje você faz jiu-jitsu, e aí depois, vamos supor, o Johan foi campeão mundial na faixa preta de jiu-jitsu. Vai abrir o espaço para ele começar a fazer luta casada. Porque aí das lutas casadas começam a aparecer aquelas lutas de ringue, mas que são sem kimono. Sim. Que o Musumeci faz, que a galera, que os Rotolo fazem e tal. E aí depois disso abre-se o MMA. Sim. Existe um sonho lá no fundo de que daqui a uns... Porque tu é jovem, cara. Aham. É bacana que tu pegou a faixa preta agora, porque fora essa história que a gente acabou de contar aqui, vai te possibilitar realmente fazer um pouquinho mais de força, tá perto. Já teve mais longe, Sim, tá mais- Mas vai te possibilitar esse leque e conseguir visualizar. Tipo, poxa, eu preciso ser campeão Saber, mundial, né? que já é difícil pra caramba, mas depois de você ser campeão mundial, abre-se esse leque. Tem uma vontadezinha de chegar, Do MMA? sei lá, um dia no MMA ou não? Cara, por mim, eu tenho, assim, ainda mais por ter muita proximidade lá na academia. E tua categoria também é uma categoria boa, É né? uma categoria muito boa e eu me sinto que eu sou uma pessoa muito rápida. Tanto no jiu-jitsu como em agilidade no sem kimono ali. O que tu acha, Letícia? Acaba a luta em menos de 1 minuto, quase sempre. Aí, tipo, ter essa proximidade lá na academia, que o time de MMA tá ali, eu sinto, assim, no meu coração que, cara, é uma coisa que eu queria me testar, queria... É porque tu Senti falou ali. do pessoal da Atos lá, e tem um cara lá na Atos que ele é sinistro. Não, tem vários lá que Todos, são sinistros, mas eu preciso falar do Josiel. Açougueiro, O Josiel, o sinistro. açougueiro, é brabo. Se você não conhece o Josiel e gosta de ver highlight de MMA brabo, escreva lá no seu YouTube, Josiel Açougueiro. Eu tava falando, inclusive, dele, assim, falando na minha mente, pensando nele, né? Porque é um jogo ali que eu acharia que eu conseguiria encaixar ali no MMA. Pô, e Agilidade, tem um cara do teu lado que tu pode colar nele pra treinar. Né? peso, tudo mais. Então, ter um cara ali perto, dá uma inspiração, entendeu? Acho que sim, acho que eu encararia essa resenha aí. Fiquem ligados pros próximos episódios Daqui de 10 anos, quem sabe? Johan e a sua história no MMA. Não, mas assim, eu fico... Mas ele vai voltar aqui depois Com que ele certeza, for. pô. Vou trazer aí o cinturão aí. Mas assim, eu tô muito contente de vocês terem vindo pra cá conversar com a gente sobre o Isso esporte também. que vocês praticam. Entender um pouco mais da realidade do esportista. O Johan, ele é do interior, mas é de Manaus, né? É amazonense. Sou Qual o interior que tu amazonense. morava? Mano, ninguém conhece a Matari, que ninguém vai saber. Mas assim, eu levo a cidade mais próxima, que é o Novo Remanso. Ah, Novo Remanso. Que quem não conhecia o Novo Remanso também, aí tem Itacoatiara, que é. Entendeu? vai- Aí vai subindo assim. Pertinho. Aí tem isso, mas assim, eu nasci em Manaus, mas assim, era uma Matari que minha família é toda de lá. Então, o Johan, ele é amazonense. A Letícia é do Rio de Janeiro. Não. Tu é amazonense também? Não, eu sou de Recife. O coração Você é de dela, Recife? O coração dela é Aham. amazonense. Mas eu Mas saí sabe que todo pequena mundo- de lá. Todo mundo Aí que é fui pra de São Recife Paulo. meio que tá misturado com o amazonense. Aqui tem um monte de cearense, Sim, de cearense. recifense. Minha família é cearense, da minha mãe. Do Caramba, meu que pai. legal, a gente veio descobrir que ela saiu de Recife no final da entrevista já. Mas tu foi muito pequenininha, cresceu... Eu fui pra São Foi Paulo seguindo primeiro. o sonho do pai dela, meio que. Sim, que ele saiu de lá foi treinar Caramba, então em teu São pai Paulo. mudou de Recife Sim. pelo jiu-jitsu mesmo? Não, No Wesley. wrestling. Ah, o wrestling. Aí Sim. ele foi pra São Paulo. Isso. Já E foi depois lutador veio... olímpico? Não, Lutador Tô contando olímpico, errado não, aí, pô. Tá, não. é. Ele não participou das Deixa ela Olimpíadas. contar, não participou das Vai, conta a Olimpíadas. história, vai. Mas esse era o sonho dele, né? E chegou perto. E veio pro Rio. Eu tinha 4, 5 anos, por aí. Foi pro Rio. Tá. Então, Ah, tá. A gente tá em Manaus. não tem problema não, mas eu fico muito... eu fico muito contente de poder Aqui trazer... em Manaus a gente tem um pouco do Rio de Janeiro a também. gente tem um pouco do Rio de Janeiro. A gente vai Rio de Janeiro. Falando um pouco também. chiado aqui. Fala um Pior pouco que é. chiado. Inclusive, ele tá falando muito chiado. Tu percebeu? Mas sempre falei chato. Não, mas o João, ele nem pegou muito o Eu não sotaque. peguei o Ele sotaque do pegou, Rio, mas não. ele não pegou muito. Eu só assim. pego lá, porque Não. tem que se... Tem que se entrosar com a se entrosar galera com a lá. Não, é mais caro, né? As coisas. Agora, Sim, meu exatamente. irmão, meu amigo, o Léo, onde ele Léo. vai morar, ele vira nativo. Vira nativo, tem que ser. O Léo, ele foi morar Porque no... ele é ator, né? Então... Ele fica nessa. Mas assim, galera, quero agradecer a presença de vocês. Tem alguma outra pergunta, última consideração? Deixa eu... Ah, eu tinha uma guardada aqui. Vai, manda. Mas será que a gente vai terminar ela lá em cima? Eu queria saber... assim, as vitórias, elas são muito importantes pro
E eu acredito que se eu perguntasse de vocês, o que vocês... Qual a vitória? Vocês iam demorar muito tempo para pensar. Eu queria saber o que vocês tiram de lição das derrotas que vocês têm. Porque, como foi falado no início, para a gente conseguir uma vitória, antes tem várias derrotas, né? Nas lutas. Muitas. E eu queria Mais saber que o que vocês tiram disso para se reerguer e dizer, não, eu tenho que voltar, me recompor, e porque eu estou brigando pelo topo. E deixa um conselho pra galera aí, pra quem quer treinar, quem pensa em treinar, quem tá pensando em desistir. Eu tô pensando em... Vou sair daqui e vou me matricular. Acaba bom. mexendo com o psicológico, né? Mas é isso, a chave é a cabeça. Você não deixar, tipo, tomar conta de você e entender que não é tudo, tipo, sobre a medalha de ouro, não é tudo sobre estar, tipo, em cima, no primeiro lugar do pódio, né? Pra mim, a minha vitória é conseguir, tipo, impor o meu jogo e conseguir fazer o que eu quero lá, me sentir, tipo, à vontade dentro do tatame. E fazer, tipo, agora, hoje em dia, quando eu chego pra competir, eu me sinto mais em casa, né? Não tem tanto aquela cobrança em cima de mim. E era isso que eu queria conquistar. E isso, pra mim, é uma vitória. Fala mais do que o resultado. Isso. Eu já sou diferente, eu já choro muito quando eu perco. Eu chorava muito também. Ela chorava bastante. Eu já lutei muito Grande Slam, que é um evento que eu sempre quis ser campeão. Se Deus quiser, um dia eu vou ser campeão. E foi o que eu mais chorei assim na vida quando eu perdi. Então, toda vez que eu perco, eu penso que eu ainda não sou nada, assim. Tipo, eu me vejo como se... Eu sei que a gente não deve pensar assim, né? Mas eu penso, pô, eu ainda preciso evoluir muito, muito. Com eu sei. certeza, a gente sempre tem que evoluir. Então, ali eu vejo que, tipo, eu ainda tô no início, sabe? Como se eu fosse um faixa branca. Porque parece... Eu imagino ontem ainda... Eu ainda me vejo como se eu fosse faixa branca ontem. Eu consigo ver... Então, a gente tem essa memória... Eu tenho essa memória muito viva, que eu ainda sou um faixa branca. Porque parece que foi ontem que os caras puxando minha orelha, mandando eu buscar cafezinho, que eu tive essa vivência raiz de faixa branca, assim, de... fazer as coisas pros outros mesmo. Lavar banheiro da academia. Lavar banheiro da academia. Entendeu? Então, o conselho que eu dou é, assim, não esquecer que a gente sempre foi um faixa branca. A gente ainda né? Um faixa branca. Todo mundo tem... Ninguém é melhor que ninguém. Tem sempre que aprender. Entendeu? Então, assim, toda vez que eu perco, eu lembro muito, assim, que eu ainda preciso evoluir muito, que eu ainda tô no início. Que eu peguei a preta agora, mas é como se eu fosse um faixa branca dos pretos, tá ligado? Porque eu sou o mais novo entre os pretos. Então, tipo assim, eu tenho que me doar ao máximo. Meu conselho é esse, nunca esquecer que todo mundo foi um faixa branca um dia, entendeu? Obrigado, Vitória, pela pergunta braba pra gente finalizar. Obrigado, João, pela presença. Obrigado, você, obrigado Letícia, obrigado também. vocês aí, Foi muito tá? bom ter vocês conversar aqui, apesar de eu já conhecer a história, de poder compartilhar isso para mais pessoas. Porque o objetivo aqui do podcast do Hat Trick, do nosso Trickcast, é realmente mostrar as pessoas que estão aparecendo, que estão querendo, que estão... os talentos que as pessoas ainda não conhecem. E assim, não pelo Johan ser meu amigo, mas eu acredito muito nele. Acredito muito no potencial dele, acredito muito que ele ainda vai trazer muitos títulos para casa. Eu sempre digo assim, uma vez eu até tive uma conversa com ele, que eu vou compartilhar aqui antes de finalizar, que eu falei assim, cara, é isso que tu quer mesmo pra ti? Não, beleza, é isso que tu quer, mas tu vai ter que fazer renúncias. Tu vai ter que mudar teu comportamento, tu vai ter que saber o que tu quer fazer e se dedicar nisso. Porque a gente sempre tem um momento na nossa vida que vai ser um divisor de águas, que a gente vai ter que decidir se a gente vai seguir os nossos amigos ou se a gente vai querer ser profissional. E assim, eu sei que depois dessas conversas que a gente teve, que a gente já teve muitas conversas, eu vi realmente ele se dedicando pro esporte, ele querendo se profissionalizar e os resultados vindo. E eu tenho certeza que isso é só o começo. E para você também, nova faixa roxa, e parabéns aí pelo trabalho. E... cara, sejam felizes, aproveitem o esporte. Quem pode viver do esporte é muito feliz vivendo do esporte. Sim, a gente falou de muita relação aqui, a gente sabe que é difícil. Mas quem consegue, usufrui de coisas que poucos conseguem. Vivem coisas que nem imaginam, na verdade. Vivem coisas que nem imaginam. Então, parabéns pelo esforço de vocês. Obrigado, mano. Volta pro Rio de Janeiro lá, sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, a gente tá aqui sempre. Show. E próxima entrevista que vier aqui, espero que no mínimo tenha uma medalha de ouro aqui do Mundial, tá? No mínimo. Ou brasileira, no né? mínimo, ou brasileiro, no mínimo. Sim. Porque eu sou rápido assim. Quiser, eu sempre digo assim, eu falei, cara, eu falo pra ti e falo pro Leonardo. Leonardo é meu irmão, o João é meu irmão também. Eu falo assim, vocês vão ser o que vocês quiserem. E vocês vão chegar onde vocês quiserem chegar. Vocês só tem que se dedicar e trabalhar. E assim, tá se dedicando, tá trabalhando, tá sonhando,
vai dar certo. É questão de tempo, né? Agradecer a presença de todos vocês que ficaram com a gente até agora, escutando essa resenha maravilhosa. Agradecer a galera da Network, nossa voz da consciência aí que tá arrebentando aqui no Master. Forte abraço. Obrigado, pessoal da Network, que tá com essa parceria maravilhosa com a gente, né? Fornecendo uma estrutura bacana, com profissionais de primeira. E assim, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece, tanto nesse podcast aqui, quanto nos outros podcasts, tem rádio, tem TV, tem toda a programação completa, não esquece de baixar o aplicativo da Network, porque lá é uma plataforma que você tem tudo isso aí na palma da sua mão. Beleza? Pra não ficar se perdendo ali, né? E vamos deixar o @, o Instagram Isso mesmo, vamos deixar Johan e o da arroba Letícia. do nosso convidado. Eu queria dizer antes, Diga. pra gente finalizar, de que a gente tem uma cultura no off que a gente nem se toca, de que a gente acaba virando um pouco de fã de todo mundo que passa, pela gente. pelo hat-trick. Então, eu tenho certeza que, pelo menos aqui, entre a gente, o Lucas já conhece mais a história de vocês, mas vocês ganharam uma fã a mais. Quando eu for pro Rio de Janeiro, eu quero ir lá na área. Vai, né? Isso. Mas é isso, acho que o objetivo do hat-trick é isso. A gente consegue mostrar para as pessoas coisas que elas não estão vendo. E tem muita gente incrível trabalhando muito, né, pra conquistar Dylan, as coisas. você já está convidado para estar aqui conosco. O Dylan arrebentou lá na Copa Light, tirou onda. Né? É um atleta amazonense que a gente vai falar dele mais vezes aí. Mas é isso, galera. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Vitória, por compartilhar essa mesa maravilhosa. Teu @? @Johan Cavalcante JJ. Letícia Letícia GS Pinheiro. É isso. Segue também o Hat-Trick em todas as redes sociais. É hattrick.br. HATTRICK. É um pouco difícil. Qualquer coisa escreve lá no Google que ele vai te corrigir. Marcou 3 gols, é Hat-Trick. Não esquece de seguir a gente. Tem conteúdo todo dia. Uma plataforma voltada para esporte. E muito obrigado mais uma vez você que compartilhou esse momento conosco. Obrigado dos convidados e Vitória. E até a próxima. Tamo junto. Valeu!